não era rei, como é que ele era chamado, né? Eu não sei se o amigo Emanuel já lançou esse desafio. Não, esse desafio seria o terceiro desafio, mas já pode ser lançado, né? A pergunta que o professor também deixa aqui para vocês é: por que Dom João era chamado de rei inicialmente? Não era chamado de rei inicialmente. Isso, vou reformular a pergunta. Por que Dom João não era chamado de rei inicialmente? E aí, galera, quem sabe dizer por que o Dom João não pôde ser chamado de rei inicialmente? Então, pode começar as respostas. Isso mesmo, vamos aguardar a participação, né? O professor Marcos iniciou já a aula aqui, trazendo uma introdução do todo esse contexto histórico, né? E também, por que não dizer, um contexto histórico tão importante para o nosso país. E aí, professor, eu gostaria que o senhor falasse da chegada, né? Do trajeto que essa corte fez para que pudesse vir para o Brasil. Então, Emanuel, veja só, é uma coisa bem atemporal, né? A princípio, nós temos uma família real no sentido imperial, que está migrando, está vindo para uma colônia, para uma das suas colônias, chamada de Quinta Colônia, tanto que a Rede Globo faz uma série, não sei se é do tempo de quem está ouvindo, mas tem uma série chamada O Quinto dos Infernos, que a Globo satirizou e começou a chamar e começou a fazer pouco, eu não digo pouco, mas eu digo que fazer um humor cítrico, digamos, bem ácido com essas questões da nossa política histórica. Mas é interessante, só porque nós éramos a quinta colônia de Portugal, e era uma colônia que ficava nos trópicos, né? Ficava ultramar, mais distante de Portugal. Então é interessante a gente entender o seguinte: o período joanino foi uma época da história do Brasil, iniciada com a vinda de Dom João VI e a corte portuguesa em 1808, e eles vão chegar aqui em 1821, por pressão da corte portuguesa. E é interessante porque Dom João vai ouvir os seus conselheiros, porque toda corte tem os conselheiros, e aí quando a gente começa a associar a história com as questões presentes, a gente vai entender como é que nós somos, ou por que nós temos esse sistema. Hoje nós somos república. É interessante colocar que nessa época nós estamos vivendo a monarquia, um absolutismo monárquico. Mas assim, algumas coisas, alguns jeitinhos, algumas camaradagens não se acabaram, né? Não perdeu essa essência. Desde que o primeiro homem de Portugal veio ao Brasil, ele já ensinou esse jeitinho brasileiro, que é brasileiro, porém foi aprendido com português, né? Isso é bem interessante que a gente saliente. Então é interessante, Emanuel, que essa corte vai ser transferida para o Brasil em vários navios, em fragatas. Eles vão vir para o Brasil, e é interessante, eles estão com medo, porque Napoleão era temido por ter um exército armado, por ter um exército forte, e nesse momento o temor de Dom João, que é príncipe regente de Portugal, era que ele chegasse a Portugal e destronasse os Braganças do poder. E aí foi justamente onde ele toma uma atitude extremamente radical para a fidalguia, ou para essa classe, essa elite portuguesa que era contra. Mas vejam só, gente, no dia 29 de novembro de 1808, né, que eles vão chegar só aqui, de 1807. Então veja só, gente, eles decidiram que iriam partir, viriam aqui para o Brasil e já iriam, digamos assim, chegar no Rio de Janeiro. A intenção deles era já ir para a capital, ou ir para um lugar que eles considerassem um lugar mais elevado, ou intelectualmente melhor para eles, ou, digamos assim, mais limpo, né? Mas existem vários fatores que vão fazer esse percurso não chegar ao Rio de Janeiro. E aí a gente precisa saber quais são esses percursos, ou esses problemas de rota, de percurso, que vai fazer com que eles cheguem em Salvador. A princípio, eles tenham que zarpar em Salvador urgentemente, né? São questões bem estranhas, e aí é interessante que foi a pergunta que o Emanuel fez para vocês.
E aí eu gostaria de ouvir algumas questões, algumas respostas sobre isso. Nós temos, durante esse período, era para ser um segredo, né? Um segredo, e de madrugada Dom João junta sua família, junta algumas pessoas da elite e vem para o Brasil com 10 não se tem um número exato, é de 10 a 15 mil pessoas. Veja bem, gente, 10 a 15 mil pessoas para o Brasil, em direção ao Brasil. Então, isso corresponde mais ou menos metade do estado de Maracanã, por aí. Embora a gente... Veja só, a população de Cabrobó hoje é 34 mil habitantes, né? Digamos que metade disso, bem menos que a metade. Então, veja só, é muita gente para estar trazendo, viu? E aí é interessante porque eles vão vir... E aí a mãe do Dom João, que é uma figura incrível, a Dona Maria, a rainha Maria, né? Ela tem problemas mentais, né? Ela tinha transtorno mental e tinha problemas de epilepsia, genética, convulsões. E Dona Maria estava tão aflita nesse momento, porque inclusive alguns historiadores começam a dizer nas suas pesquisas que Dom João, para juntar o maior quantitativo de gente, de pessoas para vir para cá, ele vai dizer que está vendendo, ele vai começar a vender bilhetes, com o intuito de que essa fidalguia, de que essas elites venham para o Brasil como se fosse uma recepção, ia ter uma mega recepção, né, gente? Sendo que isso não é bem assim. Então é por isso que eu sempre digo aos meus alunos, gente, não importa quão boa ou quão ruim seja uma situação, ela sempre tem dois lados. A gente não precisa estar julgando, e na história a gente não tem esse poder de julgamento. A gente tem poder de leitura, de entendimento das narrativas, dos tempos históricos. E é interessante porque nesse percurso, a Inglaterra vai dar uma mãozinha, né? Vai ajudar Portugal nesse percurso, vai dar reforço naval para que Portugal chegue até o Brasil. Só que essa galera que chega em Salvador vai chegar com turbantes. As mulheres vão estar, durante esse percurso, durante esses meses, vão chegar ao Brasil com alguns turbantes usando na cabeça. E aí, gente, quem poderia responder, quem poderia entrar em contato conosco para dizer o que foi que aconteceu, para que no meio dessa viagem, desse percurso ultramar, essa galera chega no Brasil, ou essas pessoas principalmente na embarcação real, a verdadeira embarcação real, que chega no Brasil e que urgentemente eles têm que ir para Salvador. E aí, quem sabe, quem participa do nosso programa? Isso mesmo, professor. Estamos aguardando aí a primeira participação, já lançamos aqui alguns questionamentos e o professor Marcos também trouxe outro questionamento para vocês, né? Qual a crise sanitária aconteceu nesse trajeto da corte, né, saindo de Portugal para o Brasil? E aí, professor Marcos, para dar continuidade à nossa aula, eu gostaria que o senhor falasse um pouco, de certa forma, dos benefícios que essa vinda, né, da corte para o Brasil também trouxe, depois de passar por Salvador e chegar na cidade do Rio de Janeiro. Quais foram, claro que trazendo o contexto que antecede todo esse trajeto, mas qual foi os benefícios que o Brasil também teve com a chegada dessa corte ao nosso país? Ótimo, Emanuel. Tem benefícios, sim, óbvio. Nós estamos recebendo a coroa, nós estamos recebendo Portugal aqui no Brasil, né? E, obviamente, nós não vamos ser mais somente uma colônia, né? Nós vamos passar a ser chamado de Reino Unido do Brasil e Portugal, de Algarves. Então, assim, a gente passa de condição de coroa a Reino Unido, né? A gente agora, a gente está numa condição de que nós temos o príncipe regente agora aqui no nosso território, né? É interessante isso porque isso nos dá uma condição agora de nação. Nós temos agora uma narrativa na história de que Portugal está lá no ultramar, justamente porque Napoleão e Dom João não vai voltar tão cedo, por quê?
porque Dom João disse que só volta depois que a paz for estar restabelecida, e essa paz a gente sabe o que é, né? É justamente o Napoleão. Até que Napoleão tenha sido tirado ou falecesse, perdão, mas é isso, né? E aí Dom João só voltaria depois disso. Mais interessante que nós vamos ter as chamadas medidas provisórias, né? Dom João, quando chega aqui ao Brasil, ele vai criar essas medidas provisórias juntamente com essa elite brasileira, e essa elite brasileira daqui, e a elite portuguesa que vem junto com ele. E a primeira medida provisória, gente, é a abertura dos portos às nações amigas. E essa fala, ela vai responder diretamente à pergunta que foi lançada, que foi: qual a nação que mais se beneficiou com a vinda dessa corte ou desse império para o Brasil? Nós já temos resposta, Emanuel? Por enquanto não. Hoje nós estamos com a participação ao vivo. Eu sei que vocês podem não estar tão habituados com essa participação, mas você pode entrar em contato com a rádio através do número 3875-1111. Está participando aqui ao vivo da nossa aula de História. Nesse momento nós vamos passar uma pequena vinheta e logo em seguida o professor Marcos vai dar continuidade à aula de História. Educai as crianças para que não seja necessário punir os adultos. Oi, gente, vamos prestar atenção porque nossa aula já começou. Boa tarde, professor Rainier. Caiu a ligação, mas tente novamente. Professor Rainier estava participando e também estamos aguardando a participação dos estudantes, né? Nós temos algumas perguntas aqui que foram lançadas, né? Qual o país foi beneficiado com a vinda do Império para o Brasil? A segunda é: qual a crise sanitária aconteceu no trajeto da corte para o Brasil? E a terceira é: por que Dom João não era chamado de rei inicialmente? Vamos lá. Boa tarde, professor Rainier. Fica à vontade. Boa tarde, meu amigo Manuel. Boa tarde, Wanda. Boa tarde, professor. Belíssima explanação de história que o senhor está fazendo, né? Demonstrando que a história não é uma ciência do passado. E ela está sempre presente e é evidenciada, né, em nosso meio. Porém, tem muitos professores que ainda a ensinam como sendo uma ciência do passado. E essa pergunta que você lançou aí, a última agora, né? É interessante que eu sou professor de matemática, mas eu sou muito eclético na minha leitura. Esse turbante, né, bastante interessante, quando eles vieram, né, de Portugal, a família real, né, ela contraíram piolho. E aí, quando no meio do trajeto, ela raspou a cabeça, né? Ótimo. E colocou aquele lenço. Né, perfeito. que hoje a história conta que as baianas usam esse lenço porque se não me engano, Carlota Joaquina, ela veio, né, com esse lenço no trajeto. Justo, isso mesmo. Parabéns pela aula e parabéns também está o programa, sempre trazendo pessoas gabaritadas e capacitadas para trabalharem com a gente. Obrigado, professor. E sua resposta foi excelente, sua participação maravilhosa. E assim, você trouxe realmente a perspectiva que nós propomos aqui. E aí é interessante porque você traz justamente o que o Brasil, o que Portugal vai, ou o que Salvador vai achar que era moda. Mas essa galera, desculpa a expressão, mas é porque a gente vai dialogando e eu tô com mania de usar alguns termos mais populares, mas essa galera de Portugal, ou esse império, vou voltar, né, a gente falar bem, né, porque você sabe, esse império que vai vir para o Brasil, essa coroa, ela vai vir, e aí eu vou adiantar uma resposta, ela vai vir fugida, e aí a gente tem dois termos, ela vai vir fugida, mas é uma estratégia política, percebam bem, até uma fuga, até voltar, é uma estratégia política. E a gente não pode ver Dom João como aquele comilão de coxa de frango
porque ele não é essa figura que a História Brasil fez dele. Dom João foi um chefe de Estado e que, bom ou mal, ele tomou decisões. Imagina Dom João ficar em Portugal e ser destronado. Pronto, não dava. Então foi uma fuga, mas foi uma fuga estratégica para o Brasil, porque ele poderia ficar aqui no Brasil e reinando do Brasil como o Reino Unido de Algarves. E aí é interessante porque essa fuga, já respondendo uma questão, né, vai ser justamente quando eles pegam esses navios, essas caravelas, as fragatas, e durante esse percurso vai acontecer. A gente sabe que os europeus nunca foram adeptos muito de banho. Quando eu digo dos europeus, eu estou falando da elite, tá, gente? Porque as narrativas, elas têm suas interfaces. Eu estou falando dessa turma que vivia, inclusive, em períodos mais frios, mas eles praticavam uma certa higiene nas suas partes íntimas, que eu não vou mencionar aqui. Né? Existiam formas de colocar cravos, entre outras coisas, alguns banhos de assento, mas assim, não vamos adentrar nisso. Banho, não tinha, né? Mas uma certa higiene que não era tão boa, não é como a nossa, né? Não é como a que a gente herdou dos nossos nativos, mas eles tinham. Então, gente, o professor respondeu e aí, sim, houve uma crise de piolho e esses piolhos fizeram a cair cada cabeleira real, teve que cortar. E aí as mulheres, inclusive Carlota Joaquina, que era uma mulher, pela época, as pessoas dizem, mas Carlota Joaquina era feia, era isso, era aquilo. Gente, há interpretações sobre isso. Carlota Joaquina era uma mulher feminista, e isso é uma visão machista da história, porque Carlota Joaquina era uma mulher extremamente inteligente, lia, não tinha um bom humor, isso é fato, ela é mal-humorada sim, mas ela sabia atirar, sabia montar de cavalo, enfim, e ela já tentou dar golpes contra Dom João. Uma esposa tentar dar golpe contra o seu marido não era tão comum, óbvio, mas era uma forma dela voltar à condição e ela, sim, ter o poder. E aí, professor, nós temos também a participação aqui de um estudante pelo Facebook, né? E ela esteve respondendo também uma das perguntas que nós fizemos aqui, que é a questão do país que foi beneficiado. E ela respondeu, a aluna Letícia, né, da escola de referência Evandro, ela respondeu que o país que foi beneficiado é a Inglaterra. Bingo, Letícia! Mas Letícia, você não é aquela que anda com mototaxista não, né? Deixa essa música pra lá, a gente esquece a música, só pra gente descontrair um pouco. Isso, Letícia. Aí você diz, esse professor não é sério, ele fica brincando com o meu nome. Não, Letícia, desculpa. Obrigado pela participação, bem-vinda. E assim, você trouxe uma informação de fato muito pertinente a qual se propôs, a qual a aula está se propondo. De fato é a Inglaterra, porque a Inglaterra, ela está sozinha, vírgula, ela vai financiar, ela vai pagar todos os custos para que essa população, esse número de pessoas, essas 15 mil pessoas venham para o território brasileiro. E isso é a Inglaterra. Parabéns, Letícia. Parabéns, é bom que você esteja antenada e assim, ótimo. Muito bom, professor. Saber disso tudo, estudar história é relembrar, né? E também poder, assim, de certa forma, aprender muitas coisas que nós passamos batido e que muitas vezes são tão importantes para a nossa população, né? Para a nossa sociedade atual. Professor, diante de tudo isso, para a nossa sociedade, quais foram os aspectos que marcaram, né, desse período e que nós carregamos e trazemos desse período da chegada da corte até hoje? Boa, Manuel. Boa. Nós temos várias heranças desse período. Nós temos também vários problemas gerados por isso. E eu vou citar um dos problemas, tá? Não se assustem, mas nenhuma das medidas provisórias do então Dom João VI, ele vai criar o Banco do Brasil, gente. Veja bem, o Banco do Brasil, inicialmente, ele não vai ser criado com o intuito de conta, de banco corrente, ele vai ser criado como uma forma de banco de poupança, porque eles sabem que aqui no Brasil existe uma elite que trabalha com agricultura, que trabalha com essas questões mais voltada para o comércio, e ele vai pensar
óbvio, nele. E aí o Banco do Brasil, criado pelas medidas provisórias de Dom João, é um banco que ele posteriormente, no futuro, vai, como é que eu posso dizer uma coisa bem real para não ser uma linguagem bem barata, ele vai pegar o dinheiro que está depositado nesse Banco do Brasil sem permissão para sua volta para Portugal. Então, mesmo assim, nós temos a criação de um banco, né? Com tudo isso, nós temos a criação de um banco, e é interessante porque é um legado, por mais que ele tenha levado o tesouro que tinha nessa época para voltar, é óbvio que essa criação vai ficar pertinente no Brasil e depois vai chegar a outras construções. Outros legados vão acontecendo no decorrer. Nós sabemos, e foi feita a pergunta, por que o Dom João inicialmente não é chamado de rei, ou rei Dom João VI, ou imperador Dom João. E aí alguém respondeu, Emanuel? Não, essa daí não. Você sugere a gente vá logo? Isso, pode responder. Então veja só, gente, o Dom João é príncipe regente porque, inclusive, mas o pai dele não é vivo, porém a mãe é, tá, gente? E por uma questão de monarquia, de absolutismo, quando a mãe ainda mesmo doente, a condição que tinha para Dom João é príncipe regente, mas ele é quem decide tudo com uma corte. E aí é interessante porque sua mãe não tem condições psicológicas, emocional e nem tão pouco uma estrutura para decidir nada. Então ele é chamado de príncipe regente porque ele é o príncipe e está atuando como rei, mas ele não é rei. Ele só é considerado rei após a morte de sua mãe. Após a morte de Dona Maria, né, Dom João assume a condição de rei e Carlota Joaquina, que tentava os golpes, ela cessa porque até então ela vai ser rainha, né? E essa figura que caricaturaram de Carlota não é uma figura que condiz com a realidade. Carlota Joaquina era feminista, era uma mulher de atitudes, era uma mulher também política, muito bem instruída, muito bem inteligente, e isso ofendia aos homens da época. Tá? E essa visão da história é uma visão totalmente machista. Ela não era feia, ela não atendia aos critérios de beleza de hoje. Porque eu não posso julgar o hoje, minha condição de cultura hoje, minha condição, meu padrão de beleza de hoje, e assim, padrão de beleza é uma coisa muito distante, né? Beleza é uma coisa que minha mãe já dizia o seguinte, que beleza não se põe em mesa. Mas assim, a condição de beleza, a gente cria critérios, né? E aí é onde a história diz que a Carlota era muito inteligente, mas ela era odiada entre os partidos e os conselheiros de Dom João. Muito bom, professor. Eu tenho certeza que nós aprendemos muitas coisas. Você ouvindo também, eu tenho certeza que foi uma tarde muito proveitosa. Infelizmente, a nossa aula ela chega ao fim, né? É um momento curto em que tem muita informação que deve ser passada, que é bom que seja compartilhada, mas a nossa aula ela é curta e infelizmente chega ao fim. Então, desde já eu gostaria de agradecer a você ouvinte, você que participou aqui pelo Facebook, você que esteve participando ao vivo, né, como o professor Rainier, esteve interagindo, a você que manteve o seu rádio sintonizado na 100,3. Mais uma vez, não deixar de destacarmos que hoje nós teremos o Festival Cultural da SEDUC. Acompanha aí pelo YouTube às 19h30, esteja participando desse festival cultural que foi feito pensando em você, pensando na população cabroboense. Então eu gostaria que nesse momento o professor Marco estivesse se despedindo, né, do nosso público. Eu tenho certeza que teremos sim outra aula de história com a sua presença. E professor Marcos, foi uma satisfação poder ouvir a sua aula e poder aprender da história através do senhor, e que você possa nessa tarde, né, estar compartilhando com os nossos ouvintes as suas considerações finais. Emanuel, veja só, eu não tenho um domínio muito de falar em pouco tempo, eu te disse, né? E aí a gente só começou, poxa, a história do período joanino. Eu queria muito voltar para continuar, e assim, uma sugestão boa, eu posso mandar o link de uma aula remota, síncrona, ao vivo, no sábado, se isso for vontade pelas coordenadoras, e as coordenadoras passarem para as escolas. É legal, eu passo essa aula e a gente finaliza esse período, e eu vou até o final, até pós-independência, porque tem muita coisa que a gente precisa saber sobre esse ato heróico e essa imagem que tem de Dom Pedro I em cima do cavalo às margens do rio Ipiranga,
Dom Pedro não sabia montar cavalo, tá, gente? Desculpa aí. Então eu quero agradecer, Emanuel, pela colaboração, inclusive pela participação aqui na rádio. Quero agradecer a todos, quero agradecer aos que estão em casa ouvindo, a SEDUC, na pessoa do secretário Pedro Caio, de Claudineide, de minhas amigas Elaine, Daiane, Natália, que inclusive já estiveram por aqui, né? Esqueci de falar, né, que o professor também faz parte da equipe pedagógica da SEDUC, né? Isso, responsabilidade, velho. Então, obrigado a todos, obrigado, Emanuel, e quem sabe a gente, porque assim, a gente só começou, tá, gente? Eu tava aqui fazendo meus rabiscos e tentando trazer um pouco dessa história, dessas narrativas, como diz o Roger Chartier, história é a leitura do tempo, e essa leitura do tempo não me diz respeito a criticá-la, me diz respeito a entender que o meu presente é diferente do passado, mas que existe uma relação muito grande entre ambos. E, diferentemente, a gente não prevê o futuro. Porque se eu pudesse prever o futuro, ou se alguém pudesse prever, tenho certeza que alguém acertaria os números da Mega Sena. Muito bom, professor. Muito obrigado pela sua presença. Agradecemos a você, ouvinte do programa A Voz da Educação. Tenho certeza que tudo que é feito aqui é com empenho, é com dedicação, para que possamos alcançar a você, que é o nosso ouvinte assíduo aqui toda terça, tem ligado o seu rádio, tem permanecido com o seu rádio ligado e sintonizado na 100,3. Eu agradeço a você mais uma vez. Fiquem com Deus e até a próxima semana, se Deus quiser.